Bom, nós hoje vamos falar sobre linguagens. Tá? A nossa aula envolve tanto o aspecto gramatical, como envolve também a relação dessa gramática com o texto. Nós sabemos que existem muitas expressões que se apresentam como sentido literal e outras que nós precisamos atribuir um novo sentido. Vejamos então o que nos apresenta aqui uma primeira situação: sentido literal ou não literal? Essa é a pergunta. Para quê? Para que nós tenhamos o quê? Um processamento e uma avaliação do sentido que o autor quis colocar ao texto e do sentido que automaticamente nós devemos observar. Sentido literal e não literal. Antes de observarmos o final do slide, nós vamos assistir a um vídeo dele. Nós vamos tirar um trecho e aí sim vamos fazer a avaliação. Bom, nós observamos aqui que a música ela gira em torno da palavra ilha. Ora, e teria a palavra ilha, dentro desse contexto, o seu significado literal? Mas observemos o que é, qual o significado, o que é significado literal. Diz aqui, significado literal é o primeiro momento da nossa leitura. O ouvinte, ou leitor, acessa o sentido literal da sentença. Se esse sentido for apropriado ao contexto, o processo está completo. Então vejamos, a palavra ilha, na sua definição mais simples de dicionário, traz espaço de terra cercado de água por todos os lados. Aí eu pergunto para vocês, dentro daquilo que a gente vê nessa passagem do texto, e no texto como um todo,
Nós poderíamos dizer que a palavra ilha, ela está no seu sentido literal? Não. Muito bem. Então, precisaríamos fazer o quê? Estabelecer um sentido atribuído. Estabelecer um novo sentido. Isso não quer dizer que não devamos considerar o sentido original da palavra ilha. Mas vamos fazer uma analogia. Vamos fazer uma comparação do que é o sentido da palavra ilha para o sentido que deve ser atribuído dentro desse texto. Observe, por exemplo, que ele diz sonífera ilha e fero é aquilo que produz. Então, sonífera ilha é uma ilha que produz o sono. Porém, não é a produção do sono apenas para o descanso do corpo, mas é para o descanso da alma, para o descanso do espírito, para o descanso do amor de alguém que deseja e que tentou muito, esteve muito ao ladinho e agora quer realmente obter daí uma recompensa. Note, por exemplo, que é dito: descansa meus olhos, tá? De tudo aquilo que ele buscou, sossega minha boca, já uma coisa mais física, mais intensa, e me enche de luz, algo mais espiritual. Por esse motivo, observemos aqui o que quer dizer realmente sentido atribuído. Diz, segundo momento da leitura, caso o sentido construído não pareça apropriado, novo sentido alternativo, não literal, deverá ser buscado. E que sentido é esse? Nós escolhemos aqui uma palavra, a palavra recompensa. Ora, se estivéssemos respondendo a uma questão, teríamos alternativa. Se não estamos representando aqui uma prova, não estamos determinando uma alternativa de uma questão, a palavra recompensa poderia também ser substituída por outras expressões que tivessem o sentido que o texto produziu. Ok? Aqui nós vamos encontrar um texto também baseado em música, né? Fazemos sempre essa ponte com a música e com o texto literário, porque não podemos estudar a gramática literalmente separada do contexto, porque ela não teria uma finalidade específica. Então nós vamos ver mais uma vez um vídeo e em seguida vamos analisar esse trecho de uma música, de uma canção de Cazuza. Sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta.
frio é melhor renascer. Nosso calor se escolhe, é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, de maconheiro. Transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Agora a piscina tá cheia de raios, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo você de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Bom, nós vimos que, através do Barão Vermelho, né, mas quando eu falei Cazuza, porque a composição é dele, nós vimos mais um texto musicado e vamos transformar isso aqui em uma avaliação de parte desse texto. Aguardem só um momento. Ó, e diz assim: mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. A tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. A primeira observação que nós fazemos nesse texto é em relação à palavra para, que até a alteração sofrida dessa reforma ortográfica que está vigente, né, nós tínhamos a palavra para, que poderia ser acentuada e deveria ser acentuada quando ela representasse uma ação. O tempo não para, a ação de parar. E quando ela fosse uma preposição, isso não aconteceria, ou seja, ela não seria graficamente acentuada. Hoje, nós temos uma situação só para as duas possibilidades. O que vai definir se ela é uma preposição ou se ela é um verbo será o contexto. Um outro detalhe importante, e é o principal que eu gostaria de citar sobre esse texto, é que quando nós escrevemos, é muito importante que nós tenhamos a uniformidade de tratamento. O que significa uniformidade de tratamento? Significa que quando você se dirige a alguém como tu, você deve permanecer nessa pessoa do discurso durante toda a sua fala. E quando você se dirige como você, deve fazer o mesmo. Então, observemos aqui que nesse texto, a uniformidade de tratamento, no primeiro momento, ele diz, olha, volta aqui, mas se você achar. Então, você achar, o pronome de tratamento você, nós sabemos que ele exige verbos na terceira pessoa do singular, né? Do singular do plural, na terceira pessoa. Ele iniciou falando sobre você. E mais adiante, ainda tem, olha, o verbo imperativo, saiba. Saiba quem? Saiba você. Até então, a uniformidade ia tudo bem. Mas quando ele passa a outra estrofe, então ele não diz a sua piscina, ele diz a tua piscina está cheia de ratos. Aí você poderia dizer, poxa vida, um texto, um cara que tem que tinha uma certa escolaridade, que compunha muito bem. Aí é quando a gente entra com uma diferença entre a literatura nos permite licenças poéticas. A literatura e a música associada a ela nos permite situações como essa. Porém, se nós tivéssemos uma redação de vestibular ou de concurso qualquer, isso não seria possível, né? Observe inclusive aqui a palavra tá, né? Uma redução, um coloquialismo, uma licença poética, ok? Então, uniformidade de tratamento. Se tivesse que ser obedecida,
seria: a sua piscina está cheia de ratos. Tá? E depois, tuas ideias não correspondem aos fatos. Outro detalhe importante aqui é em relação à palavra ideias. Quando nós escrevíamos até essa reforma, né, toda palavra que nós encontrássemos, oi, esses ditongos abertos seriam acentuados sempre. A partir da reforma ortográfica, você só vai acentuar oi em palavras oxítonas ou em monossílabos. Do contrário, as palavras como ideias, assembleia, heróico permanecerão com a pronúncia aberta ou oi, mas sem a acentuação gráfica. Vamos fazer aqui um resumo sobre procedimentos de leitura. Vamos analisar aqui o perfil de um leitor que tenta apreender o sentido global de um texto. Em primeiro lugar, temos que lembrar que o sentido conotativo ou simbólico, ele não é obrigado que ele apareça no texto como um todo. Eu posso ter um texto jornalístico, eu posso ter um texto que não é ficção, e no meio ou durante o texto eu encontre uma expressão que a linguagem seja simbólica. Então não podemos associar que tudo que é conotativo deva estar presente em ficção. Eu posso ter um texto que é pura realidade, mas com passagens dele em que a linguagem é atribuída, em que a linguagem é simbólica. O que são ideias e o que são entrelinhas? Ideia é a prática do conhecimento adquirido, a construção do pensamento. Então, não é a pura informação, mas é o processamento da informação com outras informações. Daí surge o quê? Aquilo que não foi dito, mas ficou compreendido, que é o que a gente chama de entrelinhas. No outro momento, nós temos de que maneira eu consigo entender o sentido geral de um texto. Através de tudo que está explícito, ou seja, escrito literalmente, e das inferências, aquilo que eu consigo descobrir pelo contexto, mas que não estava escrito. Gostaria de chamar a atenção também para a diferença entre fato e opinião. O fato é o registro da realidade. A opinião é a visão que nós temos sobre esse fato. Quando estamos, por exemplo, numa prova, devemos ter cuidado. Duas realidades sobre a opinião. A opinião que é pedida e a opinião que é para ser analisada que o outro já colocou no seu texto. Não devemos confundir essas duas realidades. Finalmente, o que é apreender o sentido global de um texto é estabelecer um tema, uma tese sobre ele, entender e automaticamente ter sobre ele o que a gente chama de criticidade. Dentro dessa linguagem simbólica, nós temos as chamadas figuras de linguagem. E entre elas, o que a gente pode chamar mais atenção na língua portuguesa são as metáforas. São as comparações abreviadas. A transferência de sentido de uma palavra para outra. Como se nós estivéssemos na matemática e estivéssemos estudando a intersecção. Observe, por exemplo, que aqui nós temos: esse moço é um gato. Não poderia ser um gato, literalmente falando. E se fôssemos atribuir a analogia de um para o outro, teríamos: ambos são mamíferos? Sim. O gato é um quadrúpede, mas o homem é um bípede, um moço. O gato é um felino, o homem é um humano. O gato mia, o homem fala. Entretanto, quando nós construímos a fala, esse moço é um gato, tentamos mostrar que aquele aspecto que é trazido pelo gato de sensualidade é atribuído naquele momento ao moço. Então houve o quê? Uma transferência de sentido. E é isso que a gente chama de metáfora. Ou seja, uma significação, um significado em intersecção.
de uma música regional, de um autor muito conhecido nosso, que é Beatriz Amanda. Belo dia eu saí daqui do Recife. Cheguei na Fundação de Cultura. Um amigo olhou. Pode adiantar um pouco, né? Tendo em vista que nós vamos analisar o texto, essa sequência, posteriormente, nós trabalharemos. Preciso de você. Ainda grande, o destino espera. Não é você quem vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu lugar. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Cartas na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabes tu que eu já tirei leite de pedras, só pra te ver sobre caminho chão. Você foi longe e machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci no verão, minha macampira. Quem é você pra reclamar? Eu me usar. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Osvaldo na madeira, com sua arte que eu me criei, matando a fome com tarefa e maiola, fazendo versos dedilhado na viola, por os beijos do meu velho. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no inverno. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Eu também encontrei você, mas não. De carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tudo que eu já tirei leite de pedra, só pra te ver sorrir pra mim não chorar. Você foi longe e machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci no felão, minha macampira. Quem é você pra reclamar? Eu quero ver. Ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor com sua arte criou muito madeira. Simbora! Matando a fome com tarefa e maiola, fazendo verso dedilhado na
vocês, né? Nessa altura, nesse volume, criando problemas. Vamos voltar aqui. Olha, o trecho que foi selecionado aqui dessa música, apenas 2 estrofes dela, foi principalmente para que a gente pudesse analisar como é que funciona a uniformidade de tratamento de uma maneira correta. Olha que ele diz aqui: eu não preciso de você, o mundo é grande, o destino me espera, não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que sonhei no verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo para mudar meu endereço, já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus, não me encontrei com você mais nada. Então a gente nota que o tratamento dado, o coloquialismo, não é tanto, mas o tratamento foi dado de uma maneira muito amigável. Você, não foi utilizado um tu, não houve uma formalidade uma maneira de tratar, até porque se trata de uma música e uma música regional. Aqui houve uma falha e ela não foi proposital, foi uma falha apenas de digitação, mas eu queria chamar a atenção, aproveitar essa falha para lembrar que a palavra você é uma palavra que deve ser acentuada, por ser uma palavra oxítona terminada na vogal E, cujo som é fechado, daí o acento circunflexo. Observem que a primeira pessoa permanece em vários pontos, né? Eu preciso, me espera, me dar na primavera, sonhei, meu verão, etc. E quando ele se refere a você, a linguagem também vai permanecendo na terceira pessoa. Não houve a mesma situação que aconteceu em Cazuza, né? no vídeo anterior, nós não encontramos aqui. Ok? Ó, uma observação também dentro dessa leitura dos textos tem a ver com a pontuação, né? Observe, por exemplo, nessa primeira frase, que se você não tem nenhuma pontuação, vai ficar muito esquisito. Você não teria como definir exatamente qual é o propósito de quem escreveu. Porém, se você adequar uma leitura, tipo, se o homem soubesse o valor que tem, e aqui você estabelecesse uma pausa, automaticamente a frase teria sentido na sua produtividade, dizendo que a mulher daria de 4 à sua procura. Mas se você dissesse, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, e fizesse a pausa registrada pela vírgula, você andaria de 4 à sua procura. Basta saber quem é dos dois que vai, de maneira figurada, obviamente, ficar à procura constante do outro. Teria determinada pontuação? Aparentemente sim. Mas aqui falta o que muita gente esquece: um ponto final. Afinal de contas, a sentença terminou. Eu teria 2 possibilidades de vírgula, colocando o homem ou a mulher no centro da informação, porém, em ambos os casos, eu teria necessidade do ponto final. No outro, esquisito, né? Um fazendeiro tem um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Olha, muito esquisito isso. Mas a pontuação poderia tirar essa esquisitice que acontece com a construção da maneira que foi lida. E de que maneira? Um fazendeiro tem um bezerro e a mãe. Não era obrigado que ele tivesse apenas o bezerro. Um fazendeiro tem um bezerro e a mãe completaria a primeira parte da sentença e teria o ponto final. Do fazendeiro, numa ordem inversa, vírgula, era também o pai do bezerro. Então, que pontuação nós teríamos? Repetindo, um fazendeiro tem um bezerro e a mãe, ponto final. Do fazendeiro, vírgula, era também o pai do bezerro, ponto final. Aqui, nesse último caso, que nós encerramos a aula, diz: esse juiz é corrupto.
Sem as vírgulas, esse juiz é corrupto. Ah, foram simplesmente vírgulas, mas foram vírgulas que poderiam prejudicar e muito o falante em relação ao ouvinte. Olha, na primeira ele diz: esse é corrupto juiz, se referindo a uma terceira pessoa. Na outra, esse juiz é corrupto, se referindo ao próprio juiz. Tá? Então, com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje, que teve como tema as leituras, possibilidades de leitura em sentido literal ou atribuído. Professor Napoleão, português, Colégio Beatriz.